Do dia para a noite, a Rússia viu centenas de gigantes multinacionais simplesmente abandonarem o país. Apple, Nike, McDonald's, Disney e várias outras deixaram o país de Putin como uma forma de punição pela invasão da Ucrânia. Como os russos estão vivendo sem boa parte das marcas mundiais que eles se acostumaram a ver e consumir, igual bilhões de pessoas ao redor do mundo, é o que você verá agora. Então vem comigo! Nós estamos no Brasil, e assim como em vários outros países vizinhos e em continentes distantes do conflito, não temos total noção dos efeitos devastadores que atingiram Europa, Ucrânia e Rússia de fevereiro para cá. A Europa voltou a temer um conflito nuclear e que seu continente seja palco de uma guerra mundial pela terceira vez. Na Ucrânia, eu não preciso nem falar, já que a devastação que atingiu o país é quase indescritível. E a Rússia? O país invasor vem amargando sanções econômicas de proporções gigantescas e inimagináveis. Sim, é verdade que o governo de Vladimir Putin contava que seria sancionado assim que iniciasse a chamada Operação Militar Especial, mas não nessa magnitude. As sanções e as punições são tão fortes que não atingiram somente as finanças do governo, a moeda local e pessoas próximas a Putin. Elas atingiram toda a população russa. 30 anos atrás, a Rússia se abriu para o mundo capitalista com o colapso da União Soviética. Se em quase todo o século XX, eles só experimentaram produtos e serviços controlados pelo governo central do Partido Comunista, de 1990 para cá, uma avalanche de produtos e serviços capitalistas inundaram o país. Desde as grandes redes de fast food, como o McDonald's, passando por produtos tecnológicos como os da Apple e Google, até chegar às redes sociais como Facebook e Twitter. O russo se habituou a tudo isso, deixando para trás seu passado socialista. Mas será que esqueceu totalmente? É inegável que o nível de isolamento que está atingindo a Rússia é sem precedentes para um país historicamente poderoso. No início de toda essa crise, era esperado pelos russos e até pelos próprios americanos, como o ex-presidente Donald Trump, que as sanções atuais seguissem a linha das sanções de 2014. Sim, a Rússia já foi sancionada recentemente, 8 anos atrás, quando anexou a Crimeia, também uma região da Ucrânia. Mas apesar da anexação da Crimeia ter se tornado uma grande crise diplomática, a Rússia resistiu muito bem àquelas sanções. Mesmo pessoas de fora da Rússia consideravam que as sanções não eram eficazes para parar as vontades de Putin. Agora, as proporções são muito maiores. Como eu disse, grandes marcas tecnológicas e comerciais já abandonaram o país, mas esses abandonos não se resumem a elas. A companhia aeroespacial Boeing, por exemplo, anunciou que restringiria negócios com a Rússia, como a compra de titânio, apesar de sua maior concorrente, Airbus, ter protestado contra as sanções ao titânio russo. Navios são uma das maiores formas de promover a globalização, já que incontáveis toneladas de produtos que movimentam a economia mundial são transportados por vias marítimas. E isso não impediu que companhias navais como a MSC suspendessem o tráfego marítimo como o país de Putin. A empresa Chanel, extremamente famosa no ramo de moda, roupas e acessórios de luxo, tomou uma decisão curiosa: proibiu que russos fora da Rússia comprem bolsas da Chanel se tiverem planos de voltarem para a Rússia. Essa medida gerou revolta de influenciadoras e famosas russas, alegando que era xenofobia e dizendo que não usariam mais produtos da Chanel. O McDonald's, que conta com mais de 800 restaurantes e mais de 62 mil funcionários na Rússia, também fechou temporariamente suas lojas por lá. A moeda russa, o rublo, também foi fortemente afetada. No dia 7 de março, mais de uma semana depois do início da invasão, o dólar americano era o equivalente a 132 rublos, em uma desvalorização impressionante, já que $1 antes do conflito correspondia a 80 rublos. Isso fez com que muitos russos corressem para sacar o dinheiro em espécie dos bancos e tirar dinheiro da caderneta de poupança. A bolsa de valores do país também foi afetada, mas o governo russo tentou contornar a situação, mantendo ela fechada por mais de um mês. O Banco Central Russo mais do que dobrou a taxa de juros do país, elevando ela para 20% ao ano. Essa medida fez com que a Rússia se tornasse o país com a taxa de juros mais alta do mundo, seguida pelo Brasil. Todas essas punições e medidas de controle de danos fizeram com que a inflação na Rússia disparasse. E olha que a inflação mundial já estava, antes da invasão, e em vários países, com tendência de alta,
já que até mesmo os Estados Unidos estão enfrentando problemas inflacionários. Os grandes super e hipermercados do país até que tentaram e ainda tentam conter certos aumentos, promovendo um limite de compras de alguns produtos e assumindo prejuízo de produtos básicos para não repassar o aumento ao consumidor final. Porém, ainda não foi detectado nenhum caso de desabastecimento e escassez de produtos no país, o que por si só é um alívio para Putin. De qualquer forma, por mais que o governo russo tente driblar as sanções e tomar medidas para preservar a economia do país, isso não é o suficiente. O golpe foi duro demais. É esperado que a inflação oficial chegue à casa dos 20% ao ano. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação do país já está em quase 18%, o maior patamar inflacionário do país em 20 anos. No total, o preço dos produtos na Rússia já aumentou em mais de 10% de janeiro até abril. Em 2021, no mesmo período, o aumento havia sido de apenas 2%. Para efeito de comparação, enquanto a inflação na Rússia alcança os 18%, aqui no Brasil ela está em 12% no acumulado dos últimos 12 meses, e nos Estados Unidos está em 8%, um número que também é bastante expressivo, já que a inflação por lá atingiu o recorde em 40 anos. Todas essas más notícias também causaram certo pânico em parcela da população russa, com eles correndo para comprar remédios, especialmente antidepressivos e medicamentos para dormir, movimentando em algumas semanas após a invasão mais do que foi comprado no mês inteiro de janeiro. Todo esse movimento pode ser resultado do medo dessas pessoas de daqui a alguns meses, graças ao isolamento do país, seja mais difícil ou até inexistente o acesso a essas medicações. Essa corrida por medicamentos, especialmente os ligados ao aspecto emocional da população, pode indicar que os russos sentiram o baque das sanções. É um cenário catastrófico. A economia russa deve cair mais de 10% somente neste ano, a maior queda em quase 30 anos. Como eu disse, os russos no período soviético não eram integrados ao mundo ocidental, então empresas como McDonald's, Coca-Cola, Microsoft e Nike não eram comuns no dia a dia da população local. Por décadas, graças ao isolamento do país, os russos foram convencidos de que podem sobreviver sem as grandes marcas ocidentais. Mais do que isso, é natural da população que eles entendam que o Ocidente sempre quis derrotar a Rússia. Esses são os efeitos colaterais da Guerra Fria, que perduram em boa parte da população russa até hoje. Por exemplo, nosso país e nossa população sofreriam muito mais com essas sanções em um cenário hipotético em que o Brasil fosse o país sancionado, já que não estamos acostumados a cenários semelhantes. Segundo pesquisas de televisões estatais, mais de 80% dos russos apoiam a invasão. E apesar de essas pesquisas não serem totalmente transparentes, isso mostra que a forma como o russo enxerga essa crise é muito diferente dos americanos e europeus. E também é importante destacar que, apesar dos efeitos avassaladores das sanções, a população consegue utilizar formas de driblar elas, por exemplo, com o uso das redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram estão todos banidos da Rússia, mas eles ainda podem ser acessados por meio de VPN, a internet privada e segura do mundo que consegue furar bloqueios regionais. O Instagram é de longe a rede social mais popular da Rússia e parece que os russos continuam usando o aplicativo, apesar de o próprio governo ter bloqueado ele. Dados indicam que nas 2 semanas seguintes à invasão, mais de 6 milhões de russos começaram a usar o VPN. Além disso, o próprio governo parece resistir às sanções mais do que o esperado. No início do vídeo, eu mencionei que $1 tinha chegado a valer 132 rublos, uma desvalorização astronômica da moeda russa. Porém, atualmente, $1 já é o equivalente a 71 rublos, em um patamar até mesmo abaixo de antes da invasão. Essa resistência da moeda russa é ligeiramente artificial, já que é graças à estratégia de Putin de obrigar os países compradores do gás e petróleo russo a pagar em rublo e não em euro ou dólar. Essa medida fez com que mais rublos entrassem no país. Assim, ele conteve a desvalorização. Existem também empresas que não saíram da Rússia, como 2 gigantes mundiais, Nestlé e Pepsi. Apesar do protesto de funcionários em alguns países europeus, essas 2 empresas mantiveram suas operações em território russo, alegando que precisavam garantir itens básicos para a população local. Sem dúvida, a invasão da Ucrânia atingiu proporções que ninguém no mundo havia previsto, nem mesmo os Estados Unidos e muito menos Vladimir Putin. Todo um cenário de catástrofe e recessão econômica foi criado na Rússia, e apesar de eles estarem resistindo, é importante saber até quando essa resistência aguenta.
E o cenário de crise econômica não vai ser só na Rússia. E não sou eu quem está dizendo isso, foi Elon Musk quem alertou para essa crise. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu vou te contar tudo sobre essa crise mundial que está vindo devido à Rússia. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!